Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre um tema que tem um nome esquisito, se calhar até nem é associado à cirurgia plástica, mas é um tema muito importante eh, por várias razões. A primeira das quais é porque é um tema que atinge um órgão, que é a mama, e é um órgão, é uma parte do corpo da mulher que é muito importante para a mulher, e que tudo o que altera a mama tem sempre um impacto muito grande na autoconfiança e na autoestima da mulher. A outra razão eh, que, eu, que é importante e pela qual hoje decidimos falar sobre este tema é porque esta situação, esta alteração da mama, chamada de mama tuberosa, é muitas vezes confundida com uma forma de apenas uma mama pequena, ou seja, uma mama que só não cresceu o tamanho que era esperado, quando na verdade é isso, mas é mais do que isso. E então escolhemos este tema precisamente porque, sendo a mama uma parte do corpo que é tão importante para a mulher e com um impacto tão grande na sua autoconfiança, na sua autoestima, e principalmente porque quando essas alterações no corpo da mulher acontecem numa idade muito jovem, como por exemplo na adolescência ou na puberdade, essas alterações vão ter um peso emocional muito grande, não só na própria mulher ou na criança, ainda na fase da puberdade ou da adolescência, mas também vão ter um peso emocional muito grande sobre os seus familiares mais diretos, ou seja, os seus pais. E muitas vezes estas situações causam eh, problemas psicológicos graves, como a ansiedade, a depressão, a rejeição pelos pares, aquilo que hoje em dia se designa do bullying na escola, e podem inclusivamente até provocar disfunções psicossexuais graves, ou seja, ter um impacto no desenvolvimento psicológico ou psicossocial da criança, ter um impacto negativo nas suas atividades escolares e até na sua vida social. Então esta mama tuberosa, este problema da mama é uma deformidade, é uma alteração da forma, insere-se num conjunto de doenças ou de malformações que se chamam deformações ou deformidades congénitas da mama. O que é que isto quer dizer? São doenças que alteram a forma da mama, deformidades, e são alterações com que a própria criança já nasce, ou seja, são congénitas. E são problemas relativamente comuns. Estas alterações da forma da mama, com a qual a criança já nasce, podem ser divididas em dois grandes grupos. Um deles, aquelas alterações em que a mama está subdesenvolvida, ela está pouco desenvolvida, chama-se hipoplasia ou hipodesenvolvimento, e o outro grupo é o grupo em que a mama está demasiado desenvolvida, digamos assim, é o hiperdesenvolvimento. As formas mais comuns de hipodesenvolvimento são, por exemplo, a hipoplasia mamária, ou seja, a mama que tem uma forma normal, mas simplesmente cresceu pouco, desenvolveu-se pouco. Ou então formas mais graves, como por exemplo a anasia, ou seja, a ausência completa do desenvolvimento da mama. Depois existem outras alterações de hipodesenvolvimento que são a ausência ou então o subdesenvolvimento do mamilo e da areola, aquilo que se chama a atelia, a ausência completa de mamilo e de areola. Depois existe a mama tuberosa, que é também uma forma de hipodesenvolvimento, e vamos falar mais especificamente sobre isso. Depois existe uma doença, um síndrome, chamado síndrome de Polan, que é a associação de alterações da mama, alterações torácicas, e inclusivamente pode até ocorrer uma situação de mama tuberosa, e essas alterações do desenvolvimento da mama apresentam-se em simultâneo com alterações do desenvolvimento do membro superior desse mesmo lado. Por exemplo, alterações ao nível dos dedos. Os dedos podem estar colados um ao outro, digamos assim, chama-se uma sindactilia. Ou então, estas são formas assim, mais ligeiras desta doença, ou até uma forma mais grave, que é alterações do próprio desenvolvimento de todo o membro superior, inclusive do braço.
Então este conjunto de alterações do membro superior e do tórax, neste caso da mama, em conjunto caracterizam o síndrome de Pollin. E depois existem outras ainda mais raras. Do outro lado, do outro grupo, são aquelas alterações de hiperdesenvolvimento. Temos uma das mais frequentes, é a ginecomastia, que é o quê? É o desenvolvimento de uma forma benigna, ou seja, que não é maligno, não é nenhum tumor maligno, é um desenvolvimento benigno da glândula mamária no adolescente do sexo masculino, no rapaz. E isto é uma situação que, apesar de ser benigna, é relativamente frequente, pode atingir até cerca de 65% dos jovens adolescentes. Mas é uma situação benigna. Depois pode ocorrer um hiperdesenvolvimento da mama nas jovens adolescentes, aquilo que se chama a hipertrofia da adolescência ou hipertrofia virginal, que é um desenvolvimento muito rápido da glândula mamária, pode ser unilateral ou bilateral. Depois existe uma outra alteração congénita da mama, que é o fibroadenoma gigante. Isto é o quê? É uma massa que se desenvolve na glândula mamária, também é benigna, mas é de crescimento muito rápido. Depois existem outras alterações de hiperdesenvolvimento que têm a ver com um aumento do número da mama ou de componentes da mama. Por exemplo, aquilo que se chama a mama supranumerária é uma forma de hiperdesenvolvimento, chama-se a polimastia. Okay? Haver mais do que uma mama, normalmente são outras formas de portanto, mamas supranumerárias, mas subdesenvolvidas. Pode aparecer, por exemplo, só apenas o mamilo. E neste caso chama-se politelia. São mamilos supranumerários. Portanto, isto são tudo são tudo alterações congénitas da mama que podem ser ou por hipodesenvolvimento ou por hiperdesenvolvimento. Mas o tema de hoje é então uma das formas do hipodesenvolvimento, que é a mama tuberosa. E o que é esta mama tuberosa? Portanto, é uma malformação da mama, uma deformidade, uma alteração da forma, que já vimos tem um impacto muito negativo, não só na autoestima, mas também na parte do desenvolvimento psicossocial, rejeição pelos pais na escola, alterações psicológicas. E esta alteração pode ser unilateral ou bilateral, ou seja, pode atingir só uma das mamas ou as duas, e muitas vezes manifesta-se na puberdade, ou aliás, manifesta-se quase sempre na puberdade. O diagnóstico é feito nessa altura porque é quando se começa a dar o desenvolvimento da mama. E aí, muitas vezes a criança e os pais apercebem-se de uma diferença, de uma assimetria entre o lado direito e o lado esquerdo, ou eventualmente até uma deformidade que é dos dois lados, mas apercebem-se que a mama não tem um formato e um tamanho habitual. Como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, ou seja, é feito pelo médico durante um exame objetivo. E, portanto, não é preciso nenhum tipo de exames complementares de diagnóstico, não é preciso nenhuma ecografia, nem TAC ou ressonância ou qualquer outro tipo de análise ao sangue. O exame objetivo, portanto, é o único que é necessário. Portanto, é um diagnóstico clínico. E o que é que causa esta deformidade? Existem várias teorias. Uma delas aponta para uma alteração, um desequilíbrio hormonal, okay? Durante precisamente a fase da puberdade, em que há uma alteração portanto, um desequilíbrio entre a concentração de estrogénios e progesterona. Depois existe uma outra teoria que diz que a mama tuberosa ocorre porque há um anel fibroso, que é um tecido que não tem elasticidade, que vai impedir que a mama se desenvolva de forma circular. E, portanto, esse anel, que impede que a mama se desenvolva de forma circular, vai obrigar a que a mama se desenvolva só para a frente. Vai empurrar a glândula mamária para a frente e vai originar aquelas alterações características da mama tuberosa, que são uma areola muito grande, muito alargada, e uma mama que tem a forma de um tubo projetada para a frente. E daí vem o nome mama tuberosa. Okay? Esta é, eventualmente, uma das teorias mais aceitas. A mama tuberosa considera-se um espectro
de doença, ou seja, há um espectro de doença. Isto significa o quê? Que existem formas ligeiras da doença e existem formas mais graves. As formas mais ligeiras, como é que se caracterizam? Para além da areola ser muito grande, portanto, nos casos em que a mama tuberosa é unilateral, é fácil comparar com a outra mama cujo desenvolvimento foi normal. E as alterações que vamos encontrar são quais? A mama tuberosa tem a areola muito grande, tem a forma de um tubo. E nos casos mais ligeiros, só a parte mais inferior e do centro da mama, na parte de dentro, é que está subdesenvolvida. Okay? Parece que falta mama na parte de baixo e dentro. Depois existe um segundo grau, um grau intermédio da doença, em que tem as mesmas características da areola e da mama em forma de tubo, mas depois toda a parte inferior da mama, aquilo que se chama o polo inferior, está subdesenvolvido. E nos casos mais graves, todos os 4 quadrantes da mama, portanto toda a parte superior e inferior, pode estar subdesenvolvida. E portanto isto que se chama um espectro da doença. Existem vários graus, ligeiro, moderado e severo, da doença, cada um com as suas características. O tratamento da mama tuberosa é um tratamento cirúrgico, portanto não há nenhuma outra forma de resolver uma situação destas e o mesmo se passa com as outras alterações congénitas da mama. Não existe nenhuma outra forma de tratamento que não seja uma cirurgia. E a cirurgia deve ser planeada, portanto, existem timings que devem ser respeitados, o tratamento deve ser efetuado conforme as alterações que existem, portanto, para diferentes graus de severidade existem diferentes procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados, não é? E é muito importante também calendarizar a cirurgia no período certo, ou seja, para evitar que essa criança tenha um agravamento do seu estado psicológico, para evitar que ela seja vítima de bullying, de rejeição pelos pares na escola, né? e para que mais rapidamente ela se possa sentir integrada e sentir-se bem com o seu corpo. Então, assim, as formas mais frequentes de correção da mama tuberosa podem-se dividir em 2 grupos. Uma das partes do tratamento inclui a redução do tamanho da areola, portanto, remover pele da areola e da mama para reduzir o tamanho da areola. A outra forma de tratamento é aumentar o volume da mama quando a mama está subdesenvolvida, quando o tamanho da mama é muito pequeno. E a terceira forma de tratamento é aquilo que se chama remodelar o parênquima da mama, ou seja, quando a glândula mamária tem uma disposição anormal, já vimos que tem a ver com o tal anel constritor que não permite que a mama se desenvolva de forma circular, então temos que remodelar o parênquima, ou seja, temos que o cortar de determinada forma e depois recolocá-lo em locais onde esse parênquima está em falta. E estas 3 formas de tratamento podem ser realizadas individualmente, consoante a alteração que se quer corrigir, ou podem ser realizadas em simultâneo, inclusivamente as 3 em simultâneo. E, portanto, é possível, na mesma cirurgia, reduzir o tamanho da areola, colocá-la mais pequena ou mais parecida com a areola do lado oposto. É possível cortar o anel constritor e depois voltar a colocar o parênquima numa forma diferente. Isto chama-se, ou a glândula mamária, isto chama-se remodelar o parênquima. E a terceira fase da cirurgia, em que se tem como objetivo aumentar o volume da mama, porque ela está subdesenvolvida, implica a colocação de um implante mamário. E estes 3 procedimentos podem ser conjugados ou feitos isoladamente. Depois, para os casos que são muito severos da doença, em que há um desenvolvimento muito insuficiente da mama, portanto a mama é muito pequena e o anel constritivo é muito forte, é muito grande, não deixou que a mama se desenvolvesse, então para esses casos muito severos, está reservado um procedimento a 2 tempos, ou seja, numa primeira cirurgia coloca-se um expansor,
que é uma espécie de um balão que se vai enchendo com um soro fisiológico para aumentar a pele e o tecido mamário, neste caso a gordura, vai expandir a pele e depois, numa segunda fase, vai expandir a pele até um tamanho que se julgue adequado e depois, numa segunda cirurgia, remove-se o expansor e coloca-se um implante mamário definitivo. E, portanto, esta é a única forma que é possível para tratar a mamatobrose. Portanto, vimos que é uma alteração congénita da mama, que é relativamente frequente. Muitas vezes é confundida apenas como uma alteração do desenvolvimento, apenas uma mama pequena, quando na verdade pode ser mais do que isso. É uma alteração do tamanho, mas também e principalmente é uma alteração da forma. Vimos que tem consequências muito importantes no desenvolvimento da jovem adolescente e essas consequências podem ser não só a nível pessoal, mas também a nível familiar, uma vez que é uma situação que prejudica ou preocupa bastante os pais e a família. Vimos qual é que é a causa. Essencialmente é um anel constritor que impede o desenvolvimento da glândula de forma circular, portanto obriga a projetar a mama para a frente. E vimos também que o tratamento é um tratamento cirúrgico, portanto não há outra forma de corrigir um problema destes que não seja através de cirurgia. Portanto, espero que tenha sido um tema interessante. Já sabem que se tiverem dúvidas podem consultar as nossas redes sociais, temos bastante informação sobre este e outros temas e estamos sempre ao dispor para esclarecer as vossas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.